Olha, meu nome é Junge, mas quando criança, eu fui batizado com o nome de Silvio. Por isso que de vez em quando, imitando o Silvio Santos, eu sempre digo, tá muito baixo. Então, gente, boa noite mais alto, por favor. Gente, boa noite! Agora me sinto um verdadeiro Silvio Santos, viu? Obrigado, gente. Vou pedir aqui para os meus amigos virem aqui mais para frente. Prefeito Bertaioli, por favor. Ao meu lado aqui, prefeitão, por favor. Olha, haja coração, hein? Haja coração. Mesmo com 74 anos, a gente não consegue dominar a emoção que bate forte no nosso coração. Principalmente pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Bem, eu quero aqui saudar esse amigão, irmão de fé, nosso querido prefeito Bertaioli. Nem sei como agradecer suas palavras, porque daqui a pouco eu vou explicar por essa razão. Não precisou eu explicar os momentos difíceis que eu passei nos últimos 90 dias. O meu amigo e irmão Bertaioli, com a sua capacidade dialética, conseguiu não só acalmar a minha alma, apesar de tranquilo eu estava nesses dias, na certeza de que Deus estava ao nosso lado. Mas é sempre importante, numa sociedade como a nossa, uma voz com prestígio da envergadura do Bertaioli, explicar para vocês o drama que eu passei. Graças a Deus, Bertaioli, está tudo em ordem conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. O Assir Filó, esse prefeitão da cidade vizinha aqui de Ferraz de Vasconcelos, todas as vezes que eu vou a Ferraz, ele abre as portas. Eu fico até constrangido, Assir, porque você reúne todo o seu exército lá para nos recepcionar. Obrigado, meu irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. O Barros, prefeito de Paraibuna, não só agradeceu as suas palavras, mas também agradecer a primeira-dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade lá de Paraibuna, que também se desdobra para tomar conta do nosso PSD. Ela é presidente do nosso PSD. A querida esposa Luísa. Onde está a Luísa? Está aqui embaixo? Uma salva de palmas para a Luísa aí. Obrigado, Luísa! Quero cumprimentar as candidatas e os candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Não quero saber como isso é importante. E quero aqui, cumprimentando e agradecendo as palavras da nossa querida Karina Pirillo, né? Que ela tem, assim, um conhecimento muito grande na proteção da vida, não só do ser humano, mas também dos adoráveis bichinhos que nós temos nos nossos lares. Karina, parabéns e muito obrigado pelas palavras, viu? Estamos juntos. O Jean Lopes é uma figura excepcional para mim. Eu sempre digo que a gente mede as pessoas pelos familiares. Mas antes de conhecer o Jean, Deus colocou na minha vida um anjo negro, um anjo protetor. É o João Lopes. Onde está o João? O João está por aí. Vocês sabem quem é o João. Mas olha, todos nós, principalmente da classe política, nós sempre fazemos questão de dizer de uma palavra muito importante, que lamentavelmente não é toda vez que a gente encontra isso. Chama-se lealdade. O João, além de ser leal há tantos anos, vejam vocês, por isso que eu digo, aguenta coração, haja coração. Sabe por quê, gente? O segundo ou terceiro filho dele, que eu nem sei quantos filhos ele tem na verdade, ele batizou com o meu nome, gente. Eu e a Elza não sabíamos o que falar. Já pensou um negrinho com o nome de Junge? Não, né?
Jean, obrigado à sua família, obrigado mesmo. E a família, como você disse, é a base de tudo. O vereador Mauro Araújo, ele tem o dom da palavra, ele emociona as pessoas. Mas além de ele emocionar, ele fala o que realmente nós precisamos: defender os candidatos de Mogi das Cruzes e da região. Então, o Mauro Araújo, ele falou com sinceridade, e temos votos suficientes, gente, para eleger 4, 5 deputados federais só com os votos de mogianos. Agora imagine, acumulando os votos de Salesópolis, de Biritiba, de Ferraz, de Suzano, nós teremos aí na região, se possível, se houver no pensamento de cada um de nós, no desejo, o sentimento distrital, nós podemos ter praticamente 10 deputados federais, estaduais da nossa região. Obrigado, Mauro, pelas palavras. O Jairzinho, cadê o Jairzinho? Está aqui, ó. Jairzinho também candidato a deputado estadual. Ele está saindo lá de Ferraz de Vasconcelos, também representando a região. Obrigado pela presença, Jairzinho. O Antônio Lino, gente, está representando o deputado Estevão Galvão de Oliveira. O meu amigo Estevão Galvão, novamente candidato a deputado estadual. Quero que vocês tenham um carinho especial por tudo que o Estevão faz, não só para Mogi, mas para a região do Alto Tietê. Ele merece a nossa confiança e o nosso carinho. Antônio Lino, mande um abraço, viu, Antônio Lino? Mande um abraço para ele. O Marcos Damasio, ele esteve cá conosco momentos atrás, também um grande amigo nosso, candidato a deputado estadual. Então, o nosso carinho, o nosso apoio também ao Marcos Damasio. Vereador Protásio, nosso querido presidente da Câmara Municipal, obrigado, irmão, obrigado mesmo. Desde o tempo do nosso saudoso Chico Nogueira, você reflete a unidade familiar e a competência de uma família que realmente representa uma reserva moral. Obrigado, Protásio. O meu filho Juliano, vereador, tomara que esteja aí satisfazendo os anseios da população. A única diferença do Juliano é que eu e a Elza somos baixinhos, né? O Juliano saiu esse grandão aí com barrigão, né? Tá certo? Obrigado, filho. Ele está comandando a nossa campanha como coordenador. Por isso, Bertaioli, não é que eu seja pão duro, viu? É que o meu filho fala para eu não gastar nada, tá certo? Mas já que o Bertaioli falou na Coca-Cola, gente, vou fazer um adendo melhor ainda. No dia 5 de outubro, seja 9 horas, 10 horas da noite, né? Nós vamos nos reunir com Coca-Cola para todo mundo. E já conversei aqui, olha, os candidatos a deputados estaduais que vão se eleger, juntamente comigo, nós vamos dividir a despesa, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pela compreensão de vocês aí. Minha saudação ao vereador Carlos Evaristo, ao vereador pastor Roberto Valença, ao vereador Marcos Fulano, ao vereador Caio Cunha. Também saudar aqui o sempre prefeito lá de Biritiba Mirim, meu querido irmão Jacaré. Ô Jacaré, obrigado, viu, gente? Obrigado por ter vindo aqui. O Gilberto Lozano, o querido médico que representa as forças do PSD lá em Salesópolis. Cadê o Gilberto? Gilberto estava aqui conosco até agora, também a nossa saudação. Bem, meus agradecimentos aqui ao Marcão, que juntamente com a família são os proprietários desse ambiente espetacular, fantástico, diga de passagem, Vaca Louca. Então, o Marcão não está aí, mas através do Gustavo Siqueira, nós gostaríamos de agradecer a família toda pela cessão desse brilhante local aqui. A minha família, em nome da Elza, mas não só cumprimentar a Elza. Quem trouxe essa beleza ao meu lado
está aqui presente a minha sogra. Todos nós temos que tratar bem a sogra, não é? Então, salva de palmas para a minha querida sogra Isabel aí. Obrigado. Bem, gente, eu passei praticamente esses 90 dias muito preocupado. Eu sabia que vocês estavam ao nosso lado. Sumirê, desculpe, Sumirê, o grande vereador lá de Poá. Aliás, em nome do Sumirê, quero aqui cumprimentar todos os vereadores da nossa região. Perdoe, eu vou omitir o nome, porque tem uma relação tão enorme ali, mas em nome do Sumirê, os vereadores e as vereadoras da região, meu fraterno abraço. Mas, gente, estava preocupado sim. Sabia que com a energia de vocês, sentindo a rua, através do corpo a corpo, das reuniões das fábricas, nós sabíamos que Deus estava do nosso lado. Mas o tempo foi passando, gente. E é a primeira vez que o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral fazem as triagens dos registros das candidaturas em função da Lei Ficha Limpa. E eu tenho um pequeno caso, totalmente desproporcional à sentença que acabou me prejudicando no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas tão desproporcional que mesmo que o Tribunal Regional Eleitoral tenha praticamente continuado a impugnação do meu registro da candidatura, o Tribunal Superior Eleitoral, como disse o prefeito Betaioli, hoje por volta de 14 horas, sacramentou: Jundiaí é ficha limpa, é candidata a deputado federal. Olha, gente, não carrego raiva, muito menos mágoa de nenhum adversário, porque eu não tenho adversário, posso ter concorrente. Por que eu estou dizendo isso? Lamentavelmente, na nossa região e até no Vale do Paraíba, tinham candidatos, concorrentes meus, que ao invés de falar dos seus projetos, das suas ideias, do trabalho que pretende desenvolver, estavam falando o seguinte: olha, Jorge, olha, pessoal, não adianta votar no Jorge, que ele tem impugnado. Então, para esses concorrentes, fica aqui a minha palavra de conforto, fica aqui a minha palavra de solidariedade, porque o Brasil é tão imenso, o estado de São Paulo, os paulistas e paulistanos, a todos abraços, de braços abertos, tem luz para todos. Então, fica aqui a minha solidariedade e o meu apoio, para que cada um de nós façamos o melhor possível, para que vocês possam nos ajudar a chegar cada qual na sua função, no seu cargo eletivo. Eu queria dizer uma coisa muito importante, gente. De 20 anos para cá, lamentavelmente, não por nós aqui políticos que estamos aqui hoje, mas vocês sabem, é como uma maçã podre numa caixa. Se a gente não extrair essa maçã podre, ela acaba contaminando e até apodrecendo demais maçãs. É a mesma coisa a laranja, assim. É claro, política é a nobre arte de a gente fazer o bem para a sociedade, para tratar da população. É o bem comum que a gente costuma dizer. Mas, na política, nós temos seres humanos. E os seres humanos classificam-se, lamentavelmente, em pessoas boas e pessoas más. Daí a razão, nesses últimos 20 anos para cá, até porque o sistema político partidário e eleitoral no Brasil está totalmente definhado, perdido no tempo e no espaço, já se vão há 20 anos, vocês sentem isto. E eu concordo com vocês. Nós, órgãos públicos, estamos desacreditados. Estamos sem a confiabilidade, que o maior instrumento que liga nós, órgãos públicos, com vocês, é a confiabilidade. É o maior capital que nós temos. Acabamos destruindo por uma meia dúzia
de maus políticos brasileiros. Temos que fazer a mudança. Neste momento, após a Copa, a situação ficou pior, gente. Não só pela derrota da seleção brasileira. A população que já estava protestando contra as medidas dos governantes conseguiu continuar como um gelo perante nós, candidatos. É neste momento que queria pedir um grande favor para vocês. A minha comparação talvez seja exageradamente desproporcional, mas da mesma forma que temos que saber o que é política e os maus políticos e os bons políticos, eu diria o seguinte, gente: muitos de vocês, como eu, são católicos, nós somos cristãos. Num bom momento, Deus trouxe para a nossa Igreja Católica o Papa Francisco. E o Papa Francisco está fazendo de tudo para definitivamente sepultar alguns missionários de Deus, alguns sacerdotes que ao longo da história da nossa religião católica acabaram desvirtuando o seu papel de missionários de Deus, sendo até pedófilos, gente. Ora, não é porque nós tivemos alguns padres pedófilos que vamos dar um pontapé na nossa religião católica. Ao contrário, nós temos que depurar. E quem está fazendo essa depuração é o Papa Francisco. Eu diria o seguinte para vocês, gente: não se muda as personagens que estão no meio político da noite para o dia, mas cada eleição é um instrumento fundamental para, da mesma forma que o Papa Francisco, o povo sair nas ruas, conversar com os amigos, conversar com parentes, explicar quem são os candidatos melhores que poderão representar. Essa missão é fundamental, gente. Faltam praticamente 15 dias para as eleições, mas é tempo suficiente para não ficar em cima do muro. Façam isso por nós, façam isso pelas suas famílias, façam isso para o Brasil. Sempre digo, não existe um país no mundo melhor do que o Brasil. Vejam vocês, a Síria, irmãos e irmãs se matando. A Rússia em guerra com a Ucrânia, Ucrânia em guerra com a Rússia. Israel e Palestina se degradando. Brasil, amante da paz. E quando a gente fala em natureza, gente, veja a terra dos meus ancestrais do Japão, por mais que depois da Segunda Guerra Mundial tenha desistido do processo bélico e está amando a paz, reinando a paz na adversidade de ordem climática. Maremoto, terremoto, tsunami, destruindo milhões de vidas. Nós temos que agradecer ao bom Deus que nos deu de presente esse Brasil fantástico. E em nome do Brasil, que nós queremos que vocês possam influir cada vez mais na direção certa, na escolha que o povo deve ter com seus candidatos. Com a ajuda de vocês, povo de Mogi das Cruzes, medido pelo Ibope, com 86% de aprovação, claro, gente, fiquei feliz. Como também fiquei muito contente quando a Veja me colocou em 13º lugar entre 503 deputados federais. Fiquei feliz também que nessa avaliação da revista Veja saí em 3º lugar no estado de São Paulo. Mas muito mais do que massagear o meu ego próprio, gente, é uma satisfação que eu preciso dar a vocês. Todos vocês que confiaram e votaram na gente em 2010, e eu preciso recompensá-los para que vocês possam olhar nos olhos de quem quer que seja e dizer: puxa vida, eu acertei votando na pessoa certa. Essa é a relação que precisa existir entre a população e todos nós candidatos, deputados federais, deputados estaduais. Daí a razão de que, apesar da ausência dele, eu queria pedir um grande favor. Ao lado do nosso nome, o número fácil, 5566, esses grandes candidatos à Assembleia de São Paulo, por favor, não esqueçam também, nós, eu, Bertaioli, os vereadores, nós estamos imbuídos
para fazer do Kassab senador da República. Senador da República. Para que possa ajudar Mogi das Cruzes. Olha, gente, por mais que Mogi das Cruzes seja uma cidade com orçamento fabuloso, não é o suficiente para responder os anseios da população, seja em educação, seja em saúde, seja em saneamento básico, seja em transporte, seja em infraestrutura. Nós temos que ter boas relações. Além da capacidade que tem o prefeito Bertaioli de encurtar a distância com o governo do Estado, com o governo federal, é papel nosso, de deputados federais e estaduais, ajudar o prefeito para que Mogi das Cruzes possam ter mais benefícios. Vejam quantas obras o prefeito Bertaioli está fazendo com o programa Avança Mogi, em todas as áreas. E lá tem, gente, ajuda extraordinária do governo federal. Lá tem uma ajuda impressionante do governo do Estado. É nessa direção que Mogi das Cruzes e a região do Alto Tietê, unidos, nós temos que marchar para o dia 5 de outubro, votando certo nos candidatos que poderão efetivamente ajudar Mogi das Cruzes. E é nesse momento que termino as minhas palavras com uma citação que jamais eu esqueço e que nesse momento gostaria de repetir, do saudoso pastor negro norte-americano de saudosa memória, Martin Luther King. Ele disse o seguinte, no ápice da discriminação racial nos Estados Unidos, quando parecia que tudo estava perdido, ele disse o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Nós brasileiros não podemos permitir que nessa eleição de 5 de outubro as pessoas más retornem para fazer política. Depende de vocês, gente. Muito obrigado, Deus de paz de coração. Salve Mogi! Salve Alto Tietê! Até a vitória! De mãos dadas! Todos juntos! Acenando as bandeiras! Arrancada da vitória! Justi!